Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namastê. Então, nós estamos vendo, né, o segundo segmento da aula de sábado, hoje 30 de agosto de 2025. Nós sabemos que existem diversas luzes, né, pramanas, né, construções baseadas em lógicas e até mesmo, né, uma descrição de direção, no caso de uma pessoa cega que chega, né, no lugar, se diz, e aí, onde é que está a porta de entrada? Você vai dando uma luz para o cara, né? Quantas vezes na linguagem mais popular, gente, me dá uma luz, né? Uma luz é uma orientação, uma descrição, né? Passa uma compreensão, joga uma luz no mundo espiritual, assim, nossa, o cara é muito luz, né? Então, essas coisas, né? Então, você pode, através de uma descrição, né, desenvolver um pramana que permita a um cego se orientar e se mover, encontrar o seu caminho, conhecer as coisas, né? O Upanishad diz que há um capítulo especial numa sessão do Brother Rania que se trata deste assunto chamado de Svayam Jyoti Brahmanam, a luz a luz própria, a luz absoluta. E o Upanishad, como eu estava dizendo antes, são conceitos, noções configurados através das palavras, né? E que também são luzes, né? Naturalmente, os conceitos podem ser também representações daquilo que é escuridão, se for uma construção de palavras totalmente em não harmonia com a natureza da realidade e a natureza da ordem mítica, né? Então, tem muita ignorância por aí travestida de palavras de luz no mundo do Neo-Advaita, entendeu? Tem um monte de bobagem por aí, né? Então, as palavras upanishádicas são chamadas de luz e nós já vimos isso, são as luzes, as palavras do Vedanta são o pramana, são essa luz, né, mais primordial, em cuja presença o quê? O que é que vai ser conhecido, né? O ser Satchitananda Brahma. Então, o pramana é uma luz que vai iluminar e revelar não a ordem Mitya, Ishvara, Jiva, Jagata, né? Não, vai iluminar Satya, aquilo em cuja presença tudo que existe em Mitya é conhecido. Então, nesse sentido, o Upanishad também diz que a luz suprema é nada mais do que a consciência, nós já abordamos isso, né? Bastante. Sem essa luz da consciência, você não experimenta nada, você não sabe nada, pode aparecer a melhor escritura upanishádica possível, o melhor guru, Sadhguru, né, como o Krishna Guru, né? Mas ainda assim, sem a consciência iluminando o seu intelecto, você não irá desfrutar da luz da exposição de um guru perfeito, digamos assim. Swami apresenta o conceito do cérebro de Einstein, né? Uma pessoa com QI enorme, ainda assim ele deixou o corpo, quando deixou o corpo, aquele cérebro foi preservado, né? Através de alguns produtos químicos, e está em exposição em algum museu, talvez, né? Mas ele é um cérebro morto, porque a luz da luz, né? Ela simplesmente abandonou aquele cérebro. Não que ela tenha abandonado, né? Porque a consciência, a existência está lá, até mesmo preservando aquele corpo físico material, o cérebro, né? Físico, mas sem o corpo sutil, que é a mente. Existem duas coisas distintas, né? As pessoas por aí falam como o cérebro, o cérebro, o cérebro, my brain, 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 brain. O brain é simplesmente um instrumento físico,
tá? O que a gente tem que exercitar aqui é a mente, que existe no âmbito do sutil. O cérebro é um desenvolvimento da mente humana, é um instrumento através da mente humana, é um interface entre a mente e o corpo físico, é através do cérebro que, né, a mente vai acionar, movimentar e ativar os órgãos de ação, isso e aquilo, vai andar por aí fazendo muitas coisas, né? Então eu quero falar, aproveitar nesse tema, Fabrício. Você está comigo? Você está fazendo a barba? Deixa eu te dizer, eu quero aproveitar isso, né, em conexão com aquilo que nós falamos no início da nossa classe de hoje, que é esse processo vedântico, né? É um processo no início, né, que aborda conhecimentos que são tão estranhos, são tão novos para nós, né, e são tão profundos, dependendo da exposição ou da característica de determinados expositores, dependendo do nível de desenvolvimento de cada um de nós, esses conceitos, eles aparecem como tão desafiadores que a gente sente como se o intelecto estivesse assim, né, elasticamente se estendendo para tentar compreender aquele nível, né, aquele nível de exposição, aquele nível de revelação de algo tão sutil. Então, é comum no início. A gente fala que o nosso corpo físico é cheio de músculos, esses músculos precisam ser, né, exercitados devidamente para que eles não atrofiem, né? A mente é a mesma coisa, e a mente não é o cérebro. Essa mente, ela precisa ser exercitada através essa constante exposição às escrituras exposta por um guru de verdade, tá? Porque vai fazer isso, né? Oh, não é aqueles momentos assim que você sente a sua mente expandindo, tá? Então, isso é parte do processo, tá? Então, esta consciência é a luz que está abençoando esse cérebro e que faz de modo que nós possamos, como um complexo corpo, mente, sentidos bem integrado, né, experienciar e conhecer as coisas que ocorrem aqui, né? Mas aí esse mesmo corpo, mente, sentidos tem a possibilidade de compreender aquilo que é Satchitananda Brahman, né? De qualquer modo, sem esse princípio consciência, o cérebro não é nada, o corpo, mente, sentidos não é nada. A única realidade é Satchitananda Brahmana, a consciência, né? O princípio Chaitanya, é o princípio senciência, né? Então, é este princípio que abençoa o corpo-mente com consciência humana, né? Em cuja presença você pode saber o que você sabe e você vai até saber o que você não sabe. Você assim vai se identificando com aquele princípio, a luz da luz, que é consciente do seu conhecimento, é consciente de que o conhecimento, é, ainda assim, ele é sujeito, né, a defeitos. Eu estou falando de conhecimento de Satya, tá? Quando a gente começa a desenvolver um certo conhecimento daquilo que é a nossa realidade, no início ele é um conhecimento meio impuro. Ele precisa ser refinado e para isso a associação com o guru é indispensável por tanto tempo quanto necessário, senão vocês vão por aí falando bobagens, né? Travestidas ou fantasiadas de sabedoria. Então, esta consciência, né? Ela está ali abençoando, iluminando o conhecimento e a ignorância, né? E assim sendo, eu sei que o conhecimento final é a Aham Brahmasmi. Quando ele está bem estendido, estabelecido, esse conhecimento, ele já não requer manutenção ou sadhana ou NC. Eu vou aproveitar e apresentar uma distinção muito sutil, mas bacana também. Existem duas coisas. Você vai usar esse pramana vedântico, que são as escrituras reveladas, para conhecer a sua realidade como Satchitananda Brahman, a única realidade, tá? Então, uma vez que você conheceu isso, você vai fazer o que com este pramana vedântico? Não vai fazer nada, né? Tudo bem, não, já conheci, então ele já não serve realmente o propósito, porque ele serviu o propósito
de revelar a minha real natureza. E este conhecimento, o Aham Brahmasmi, é o único conhecimento que não requer melhoramento. Mas isso não significa dizer que eu tenho um conhecimento bom, bem estabelecido, né, e profundo do Pramana Vedântico, entendeu? Existe muita gente que reconhece o Aham Brahmasmi, mas ainda assim eles não conhecem quase nada dessa metodologia de ensino, entendeu? Então são duas coisas distintas, né? A metodologia de ensino, você pode estudar, né? Se você estudar meramente academicamente, vai transformar, não vai te ajudar muito. Você quer aquilo para que você possa compreender devidamente o Aham Brahmasmi, né? Uma vez você compreendeu, você praticamente não precisa mais desta sadhana vedântica, a menos que isso se desenvolva como um hobby para você, porque você tem a possibilidade de compartilhar com seus amigos, né? Então é um outro tema, tá? Então, eu estou fazendo uma distinção sutil, mas importante, entre o que é o autoconhecimento e o que é o conhecimento da tecnologia, como às vezes coloco, de ensino chamado Vedanta, as escrituras, tá? São duas coisas distintas. As escrituras é um meio através do qual o autoconhecimento é grandiosamente, tremendamente facilitado, tá? Mas não é um fim, é um meio, tá? E você, obtendo esse conhecimento, você simplesmente pode até mesmo, né, parar de ler as escrituras, a menos que você prefira ler as escrituras do que ler livros de romance superficiais, mas não como meio para se autorrealizar. Então, essa é a luz de todas as luzes, ou pramana dos pramanas, né? É uma luz única, né? É a única realmente luz real, né? A luz da consciência. A luz da consciência. A consciência é brilhantemente, né, em analogia, referida como uma luz, a luz da luz, a luz dentro do qual nós conhecemos os nossos conhecimentos e as nossas ignorâncias, né? Além da ignorância, se diz nesse verso que passamos, fala além da ignorância, você pode conhecer até mesmo a sua ignorância. A escuridão é um símbolo da ignorância, a luz é um símbolo de conhecimento, como nós sabemos. Né? E aí o Swami conta uma história linda, maravilhosa, que parece ter sido construída por Swami Shimaya. A beleza da nossa Sampradaya é essa, entendeu? Ishvara vai iluminando a mente, as mentes dos expositores genuínos, e vai concedendo o que inspirações, né, analogias novas, ângulos novos para ilustrar, né, os ensinamentos, né? Então, um expositor que se torna realmente um instrumento de Ishvara, ele acaba assim, né, desenvolvendo. Ele não possui nada disso. Eu criei, não, não, é tudo Ishvara. Tá, a Betânia estava aqui comigo, ela dizendo, é tudo Ishvara, Ishvara, né? Vai utilizando esses instrumentos para download, né, outros ângulos, outras historinhas, outras analogias dentro dos contextos sociais de cada um de nós. E o Swami apresentou essa historinha maravilhosa. A luz pode iluminar tudo, mas ela não pode iluminar alguma coisa só. O que que ela não pode iluminar? Ela não pode iluminar a escuridão, né? A gente diz, como é que então a gente utiliza esses ensinamentos do Vedanta, né? Que vão ter que ser aplicados na nossa ignorância, né? Aham, corpo, mente, asmi. Eu pego, né, a compreensão bem embasada, Aham, Brahmasmi, Satchitananda Asmi, né? Então, esta luz da compreensão, essa luz do conhecimento, vai fazer o que com aquela escuridão? Ela nunca realmente encontra a escuridão, porque onde aparece a luz, a escuridão é dissipada, né? Então, quando a gente diz que esta luz irá cancelar, remover ou dissipar a nossa auto-ignorância,
significa exatamente isso. Né? A luz não faz nada, a luz simplesmente dissipa tudo que é ignorância, tá? Tudo que é escuro como símbolo da ignorância. E essa historinha é muito bacana. Sri Maya contou essa história dizendo que algumas pessoas foram e disseram que Surya, Bhagavan, Senhor Sol, que parece haver. Eu não sei, é porque envolve o Sol, os elementos. Eu não sei se foi criado por Shimaya, mas o Swami aqui diz que é por isso que o Shimaya gentilmente, né, nos contou essa história. Talvez ela seja já embutida na nossa Sampradaya, tá? Era uma garota linda, maravilhosa, e o Surya Deva, né, o Deus Sol, né, ele estava meio cansado, né? Ele entrou numa crise, né, mais ou menos assim, de identidade, e falou assim, não sei, eu vejo os humanos lá, eu estou iluminando tudo para os humanos, mas eu vejo eles, né, tendo relacionamentos íntimos, se apaixonando e se divertindo, né, experimentando prazeres e dores, né? E aí este Deus do Sol, Senhor do Sol, ele viu, ele iluminou uma moça muito maravilhosamente bonita, né? E o nome dessa moça lindamente bonita era a Senhora da Noite, a Senhora Escuridão. Olha que lindo, né? Então, a língua sânscrita, noite, é gênero feminino, né? Então, ela tinha um gênero feminino, era uma Senhora da Noite, Nisha, Ratri é noite, escuridão, né? Então, alguém vendeu o peixe pro Suryadeva que ele podia casar com essa moça, tá? E disseram que ela era linda. Existem muitas analogias em tudo isso, tá? Vamos iniciar um pedacinho por pedacinho. Quando nós vivemos neste mundo mithya, né? A gente vê um mundo samsárico, onde ignorância é apresentado como sabedoria, né? A verdade como mentira, o valor é apresentado como desvalor e aquilo sem valor é apresentado como muito valioso, né? Então as pessoas dizem, não, não, no meio de toda esta ordem ignorante chamada samsara, existem coisas lindas, maravilhosas que a gente se apaixona, mas é tudo, né? Tudo falso, tudo moeda falsa, né? Então disseram, alguém lá de baixo falou assim, ó, Suryadeva, você tem uma pessoa aqui, eu sei que as escrituras dizem que não existe realmente valor em nada em Mítila, mas tem uma mocinha aqui que você vai ficar encantado, né? Então o nome dela é simplesmente a senhora, como é que é o nome dela? Hum, Ratrihi, Escuridão. Ratrihi, escuridão. Ratrihi Devata, a divindade da noite, a divindade da escuridão, a divindade da ignorância nesse sentido, porque a ignorância, ela muitas vezes é deliciosa e amarra os vivos humanos no samsara, né? A ignorância. Tal Suryadeva queria casar com ela. Onde é que ela fica? Onde é que ela fica? Ah, ela fica ali no planetinha dos bárbaros, lá na Terra. Então, a Senhora da Noite aí falou, então tá, vamos lá. Pô, imediatamente ele, com o poder dele, entrou lá iluminando o planeta Terra, aí falou, onde é que está ela? Ah, não, ela está do outro lado do planeta, você tem que, né, passar né, viajar em torno da Terra para encontrá-la, né? Aí ele viajava, girava em torno da Terra, quando chegava lá, não, ela esteve aqui antes, mas ela já foi, agora ela está do outro lado. E assim ele foi girando, 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 tentando encontrar esta senhora da noite que disseram para ele que era a coisa mais linda, maravilhosa, né? A escuridão, símbolo de ignorância. A gente se apaixona pela escuridão, a gente se apaixona por coisas que não têm realmente valor, né? São simbolismos bacanas. Então ele virava, virava e nunca encontrava a Senhora da Escuridão. A luz do sol, por mais poderosa que seja, jamais irá iluminar a escuridão. Onde chega a luz, a escuridão sai batido, né? A escuridão simplesmente vaza, né? Uma linguagem moderna, aonde chega a luz. Então, a gente não precisa de realmente enfrentar uma batalha épica com a ignorância,
A gente simplesmente tem que desenvolver a luz do conhecimento, a luz da compreensão, porque a ignorância, quando vê a compreensão, ela sai batida. Tá? Não é assim, Fabrício? E tem muita escuridão, tem muita ignorância nos nossos meios ambientes, e essas dúvidas suas também são possivelmente relativas, inerentes, né, às suas associações. Mas eu sei que é impossível a gente abandonar as nossas associações penumbrosas, se podemos dizer assim, né? Aquelas associações que têm um pouco de luz, um pouco de escuridão, né? Mas a gente tem que ficar de olho com as associações também. A consciência é a única luz de verdade. No meio do escuro, 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 você não consegue ver nada. Os olhos nunca podem ver a escuridão porque eles param de funcionar quando não há luz. Eles funcionam só em meio à luz. E como isso pode iluminar a escuridão, a luz? Somos capazes de conhecer, experimentar a escuridão. Então, como ganhamos o conhecimento da escuridão? É por meio somente deste Pramana Vedântico Upanishádico, através da consciência, a natureza da consciência, nós iremos iluminar e revelar a escuridão como escuridão e a luz como a luz, Satya como Satya, Mitya como Mitya, né? Sem fazer confusão entre um e o outro, né? Todas as luzes se opõem à escuridão, porque quando a luz está presente, a escuridão dissipa. A consciência é a única luz que pode coexistir com a escuridão, e, portanto, é dito ser além da ignorância. A consciência é a luz única que pode coexistir com a escuridão e, portanto, é dito ser tamassaha paramuktaya, disse que está além da ignorância. Param significa sem oposição e, portanto, a única luz, ela ilumina, entendeu? Ela não tem, ela pode coexistir no sentido que ela ilumina a ignorância, ilumina a escuridão, tá? Ilumina. Naturalmente, a escuridão sai abatida. Quando ela aparece, a escuridão desaparece. Não apenas isso, Yanam, é, Yanam, Gayamanda. Ok, é o conhecimento, é o objetivo, é o objeto de conhecimento e a meta do conhecimento. Então, esta luz, a luz da consciência, ela se manifesta como esta trindade, o conhecedor, o objeto de conhecido, o conhecido e o conhecimento obtido, tá? Então, esse conhecedor, conhecimento, conhecido, é a manifestação deste aspecto Chit de Brahman, né? Que está presente no coração de todos os Jiva-Atmas, né? É o Satchitananda Brahman que está presente na forma de tudo. Brahman abrange todo o universo, nós sabemos. Saban Brahman Mayan Jagata, esta existência sem forma, a consciência única parece como um universo de formas e nomes. Uma existência sem forma, a consciência única parece como um universo de formas, né? Então, até mesmo no mundo da ciência, nós sabemos, né, que toda quando a gente estuda o Vedanta no âmbito desta manifestação ou a criação do universo, a gente sabe que vem do mais sutil, né, até grossificar como o mais denso, né? Então, no início, nós temos o quê? Nós temos a inteligência suprema de Ishvara, que projeta, né, este universo causal, né? Então, o macrocosmo causal, né, é a forma mais sutil deste universo Virat, que é a manifestação física do universo, tá? Então, é do mais sutil se manifesta o mundo sutil e depois o mundo físico. O mundo físico é visível, é de nomes e formas. O mundo sutil já é de energia sem forma, e o mundo causal é ainda mais abstrato, é potencial,
latentemente existente, como a semente do universo. Então, é sempre do mais sutil ao mais tangencial, mais tangente, mais concreto, né? Então, neste sentido, nós sabemos que essa manifestação física, né, ela é uma expressão mais grosseira daquilo que existe até mesmo no âmbito das energias, entendeu? No campo das energias, da ciência, né? Ciência quântica e tudo mais, né? Eles vão tentando examinar a natureza da matéria e descobrem que, fundamentalmente, a matéria é energia invisível, a matéria visível é energia invisível. Sim, Betânia, please. Ah, já tinha baixado a mão, professor. Mas é que essa história, né, quando ele fala ali que o sol, né, correndo atrás da noite, depois disso começava o nascer do sol, o pôr do sol, o nascer do sol. Eu fiquei imaginando, né, esse ciclo do Sansara, como se a luz, né, a consciência fosse apaixonada pela escuridão e entrasse nesse ciclo do Sansara. E só se libertasse quando descobrisse que não adiantaria ficar correndo atrás da lua, que ela nunca ia encontrar a lua, né? Essa paixão pela escuridão, ela nunca chegaria ao fim, né, desse encontro com ela. Enfim, fiquei pensando um pouco nisso também, né, da luz como essa representação do sol e da escuridão como aquilo que nos apaixona de ignorância, né? Sim, sim, a gente tem a dificuldade, isso vale para o Fabrício também. A gente tem muita facilidade de desenvolver valor pelas configurações dos gunas de Maia, entendeu? Porque todos os nossos gostos e desgostos, quereres e não quereres, são a respeito de configurações obtidas através dos gunas de Maia né? Dos elementos, né? Cheio de atributos, propriedades, né? Como é que a gente vai desenvolver um valor, uma apreciação e um desejo forte, uma paixão, um amor, porque isso se desenvolve como uma paixão no final das contas. Como a gente vai desenvolver este amor, essa paixão, esse valor por algo que não possui nenhuma característica, nenhuma propriedade, nenhum atributo, nenhuma qualidade, né? Mas como é que a gente vai desenvolver isso? Então, o próprio desenvolvimento do valor pela compreensão de sua natureza como a luz da consciência, é alguma coisa que, para uma mente mais grosseira, não parece possuir valor intrínseco, entendeu? Você não pode fazer nada com isso, não tem nenhuma utilidade, né? Então é muito sutil tudo isso. Você entende, Fabrício? E é devagarzinho que a gente. Eu costumo dizer, eu costumava dizer mais frequentemente, que o primeiro estágio nesse processo vedante é cultivar e desenvolver um valor, né, pelo conhecimento a respeito da natureza de Satya, aquilo que é Nirguna Atma, sem nenhuma qualidade, característica. Então, por que que eu vou querer algo que não tem nenhuma propriedade, qualidade, atributo, né? Não posso fazer nada com isso, é algo que não faz nada, porque não é uma entidade que experiencia o mundo. Por quê? É muito raro encontrar uma pessoa, Fabrício, que desenvolve um interesse, um amor muito grande por este processo de investigação, né, daquilo que não possui nenhuma qualidade, né, ao ponto de desenvolver, né, um mukshutva, que é um desejo que foi queimando todos os desejos, e pessoas vão dizer assim, mas você está fazendo o quê, cara? Eu estou buscando algo que, ouvi dizer que é a minha real natureza, mas não possui nenhuma qualidade, nenhuma propriedade, que não experimenta nada. As pessoas vão dizer, você enlouqueceu, cara. Tem tantas coisas com valor real, né? Então é muito raro, Fabrício, o processo é esse. O estágio no nível mais intermediário é cultivar e desenvolver um valor pelo autoconhecimento, que é o conhecimento desta natureza totalmente livre de qualidades e atributos. Diga, Fabrício. É porque, de algo tão abstrato e sem atributos, né, eu vi no início dos estudos algo no sentido de nos orientando a proteger esse processo
de estudo, de entendimento, justamente porque se eu der ouvidos, ou até mesmo se eu comentar, digamos que nessa fase minha eu comente sobre esse estudo com outras pessoas, ainda que no meio espiritual, né? Isso pode, qualquer comentário, qualquer coisa que eu escute possa minar, né, diante da fragilidade do inicial aqui dos meus estudos, minar meus estudos, né? Então, assim, Você é está até importante, tendo essa compreensão de que é importante, mas que eu não estou ainda qualificado para esse entendimento, que eu blinde a minha mente e não exponha isso. Então, por exemplo, eu Exatamente. A fico. gente volta de novo, associação, associação, associação. Eu não quero sugerir que as pessoas abandonem associações passadas, mas a associação tem um impacto, sim, tá? E nesse sentido, existe uma analogia muito simples. No início, quando você começa a expor a sua mente a esses ensinamentos revelados por um guru, né, você vai desenvolvendo uma compreensão. Essa compreensão é uma luzinha, é como se fosse um fogo muito frágil, entendeu? E esse fogo ele apaga muito facilmente quando você abandona a associação com o professor e o guru. Ele apaga quando você se encontra com associações que irão desafiar essa pequena luz que está se desenvolvendo, como se fosse um vento forte que apaga uma chama muito frágil, né? Então, no início é importante proteger até que essa luz seja uma luz forte, né? Quando ela é uma luz forte, né? Aí não existe associação que possa realmente balançá-la, né? No sentido questioná-la, né? E os professores da nossa Sampradaya, nós não estamos aí querendo fazer debate com ninguém, tá? A gente simplesmente apresenta esses ensinamentos revelados para quem quiser. Quem não quiser, tá de boa também, igualmente, né? Então é isso, associação é sempre importante. Então a meta, o objetivo final é esse conhecimento, esse Satchitananda Brahman está na forma de tudo. Esta existência sem forma, ela aparece como um mundo de formas. Você pode perguntar como isso é possível, até mesmo no mundo da ciência, né? Da química, da física. Nós podemos constatar facilmente que este mundo físico material, fundamentalmente a energia. Existe um dito, né? Uma frase, que é dito que no início, né? Que tudo que existe aqui é energia, né? Ela se grossifica, densifica em determinadas circunstâncias para produzir a experiência de fisicalidade e tangenciabilidade através dos aparatos sensoriais de determinadas criaturas, né? Então, fundamentalmente, é tudo energia. A ciência também prova isso. A energia sem forma, ela aparece como matéria tangível com forma, né? A energia intangível é a energia convertida em matéria tangível, né? Se a energia intangível pode aparecer como matéria tangível, Vedanta diz, o Brahman intangível é a causa última de todo esse universo tangível. A gente tem que extrapolar essas compreensões físicas e compreender que existe algo que é o mais sutil do sutil. No âmbito de Mitya, nós temos o causal, que é o mais sutil do que o sutil, as energias, e além das energias, nós temos as mesmas configurações, né, grossificadas, densificadas, aparecendo como o mundo físico material, né? Então, do mesmo modo, existe algo que é o Brahman Satchitananda, totalmente intangível, que é a causa deste mundo tangível, físico material. É Jagata Karana, é a causa de Jagata, fundamentalmente, é este Brahman, né, que é absolutamente livre de qualidade e atributo. Aí a gente vai dizer, então, como é que esse Brahman cria? Ele cria, mas não cria. Ele projeta, mas não projeta. É o Maya, o Mister Maya que projeta tudo isso, mas com a benção de Brahman, porque sem Brahman, sem a consciência, sem a luz da luz, nada é possível, né?
Somente esse Brahman é a única fonte de jnana, de sabedoria, de jnana. Somente Brahman é jnana, significa um meio de conhecimento, um pramana. Assim, aquilo através do qual chegamos a conhecer esse meio de conhecimento também é Brahman. Né? Então, conhecer Brahman envolve um conhecedor, o objeto de conhecimento e o conhecido. E tudo é somente Brahman. Tá? Tudo é somente Brahman. Nós conhecemos este conhecimento, que é para ser conhecido, através de um meio de conhecimento Upanishad, que também é uma expressão de Brahman. Gneya, né, que é o aspecto sati de Brahman, é o objetivo de todos esses nascimentos humanos, conhecer este princípio, existência, consciência, que é Brahman, que é o sujeito absoluto, que é Satya, o objeto é Brahman, o conhecimento é Brahman, o instrumento de conhecimento é Brahman. Portanto, Sarvam Brahman Mayan Jagata. Brahman abrange o inteiro o universo. Tudo ocorre dentro do âmbito de Brahman Satchitananda Brahman. Quando a gente vê essas colocações, a gente precisa de compreendê-lo de modo mais tangível possível, mais claro possível, né? Quando aparece uma entidade conhecedora, o assim dito jiva humano, né? Ele quer conhecer. Então, qualquer objeto de conhecimento ocorre em dualidade. A dualidade mais fundamental é o conhecedor e o conhecido, os objetos de conhecimento. Tá? Então, tem o jiva aparece, aí o mundo dos objetos, aí a dualidade fundamental é o conhecedor, o conhecido e os conhecimentos obtidos entre esses dois princípios, né? Então, onde é que está Brahman em tudo isso? Ele é dito ser a natureza do conhecedor, sim, mas é dito ser a natureza de todo objeto de conhecimento, tá? E ele é dito ser a natureza do próprio conhecimento obtido entre esses dois princípios, o conhecedor e o objeto de conhecimento, tá? Porque o conhecimento nada mais é do que um fenômeno cognitivo e intelectual que existe dentro do âmbito de Brahman, manifesta no âmbito sutil, né? Cognição intelectual. Então, nada escapa ao Brahman, né? O físico, o sutil, o causal, né? Os conhecimentos, os Upanishads, tudo isso é Brahman. Brahman, todo pervasivo, abrange todo o universo. Através desse conhecimento, o destino que você quer alcançar, esse destino também é Brahman. Então, eu quero esse conhecimento por quê? Porque eu quero me libertar do samsara, eu quero, né, ser livre de futuros renascimentos, digamos assim. Qualquer objetivo que você projete, como o Palan, os frutos, ou porque eu quero deixar esse corpo e viver um período na quinta dimensão, ou numa dimensão ainda mais elevada, umas locas bem, né, elevadas. Qualquer destino, qualquer objetivo final também é Brahman. Brahmayana, Atmayana, conhecimento, Aham Brahmasmi é o meu objetivo final a ser alcançado. Esse objetivo, esse destino também é Brahman. Tudo existe dentro do âmbito de Brahman, é por isso que esse conhecimento só pode ser obtido de modo direto e livre de obstáculos. Aham Brahmasmi é o conhecimento, né, de Brahman como a minha própria real natureza, a real natureza de tudo e de todos, né? Esse é o destino final e tudo existe. No âmbito de Brahman, o conhecimento Aham Brahmasmi, ele não ocorre em dualidade, ele ocorre em total não dualidade, tá? Você não pode conhecer Brahman em dualidade, do mesmo modo que você conhece objetos de conhecimento. Brahman é a natureza do sujeito, é a minha própria natureza. Esse é o conhecimento direto, é o único conhecimento que não requer revisões ou melhoramentos. Quando você sabe, você sabe. Portanto, o conhecedor é Brahman,
O instrumento de conhecimento, corpo, mente, sentidos é Brahman. O destino, o objeto conhecido, que não é um objeto, mas é o sujeito absoluto, é Brahman. E o fala, o objetivo, os frutos que você quer obter, em última análise, também é Brahman. O que você quer obter? Eu quero simplesmente ser livre do sofrimento psicológico humano. Tudo bem, isso também é Brahman. Não, eu quero me tornar, né, um guru famoso. Tudo bem, isso também é Brahman. Mas o indivíduo que realmente conhece Brahman como a si mesmo, jamais ele entretém esses tipos de ambições. Brahman abrange todo o universo. Aonde você deve descobrir esse Brahman? Brahman está em toda parte. É do mesmo modo que a eletricidade, ela está, né, atravessando uma cidade inteira, né, a mesma eletricidade, e ela se manifesta em algumas casas, mas as pessoas às vezes deixam a casa desabitadas ou vão de férias, né? A eletricidade está lá, mas ainda assim ela não se manifesta em todos os lugares. Mas se você quiser saber se tem eletricidade, né, você tem que ativar algum equipamento, ou um interruptor, né, fazer alguma coisa. Então, este Brahman está em tudo e ele é verificável, né? Ele é, como é que se diz? Identificado, verificado, né? Através dos seus instrumentos. Então, esse Brahman está em tudo e eu identifico ele através de alguns meios, alguns pontos de conexão, Swami diz. Eu sei que a eletricidade está lá, ou às vezes ela não está através dos meios, né? Então, esse Brahman está em tudo, né? E, mas ele não é realmente verificável no caso do Jiva Atya, do Jiva humano, quando o corpo sutil do Jiva, ele deixa o corpo físico, porque é o corpo sutil que permite o reflexo da consciência original, como consciência humana, que irá ativar os pranas, etc., etc., e tornar um corpo físico um corpo vivo, né? Você precisa dessa conexão. Cada um de nós é um ponto de conexão. Não pergunto se esse teste que tem que ser feito é na cabeça, né? Que tipo de conexão eu tenho, né? Não, a consciência, ela é toda pervasiva, ela está em todo lugar. Ela é reconhecida na sua mente, né? Então, a mente é o grande barato. A glória maior de Ishvara é produzir a mente humana, né? Essa consciência humana, essa consciência refletida. Aham, eu sou, eu existo, eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, né? Então, essa mente, ela é realmente o modo para nós sabermos que o Brahman, todo pervasivo, né, está me abençoando com a ciência humana, né? Portanto, é dito que ele está presente no coração de todos. Eu reconheço a consciência onde? No coração, não, na mente, né? Consciente na mente. Esse conceito no coração de todos tem que ser devidamente compreendido. O coração é aquilo que é referido como o core, a coisa mais essencial, tá? O core, the core, né? A coisa mais, a natureza mais, né, como se diz, intrínseca, né? The core, né? Então, este core nada mais é do que a consciência humana, a glória maior, a joia suprema, chamada Viveka Shakti, né? Eu reconheço este Brahman através da mente, né? No hospital, eles têm os corpos quando eles estão próximos de deixar, né? A alma está deixando o corpo. Eles têm aqueles equipamentos para ver se ainda a mente está produzindo, né, algumas ondas mentais, né? Aí, às vezes, para, aí o indivíduo é decretado morto, né? Você conhece a consciência de Brahman através desses movimentos captados nesses equipamentos, né?
Consciência está onde? Está em você. Verificável aonde? Na sua mente. Naturalmente é verificável também nos nossos movimentos. Sem a mente é impossível. A gente precisa compreender que é a mente que vivifica e anima o corpo físico, entendeu? É a mente que vivifica e anima o corpo físico. A consciência sem a mente, ela não consegue produzir a consciência humana, ela precisa de um instrumento, ou de um meio através do qual ela vivifica e anima o corpo físico e a própria mente, tá? Só me diz, se você quer saber se você continua abençoado por Brahman, observe a sua mente. Do mesmo modo que quando você quer saber se tem eletricidade na sua casa, você liga e desliga o interruptor, né? Então, né, a sua mente, ela está funcionando, então Brahman continua me abençoando, né? Eu sou uma pessoa senciente, consciente, mas tem corpos que você vê, né? Tem uma pessoa que acordou, aí foi no quarto do pai dele, né? Aí chegou lá, encontrou o corpo, mas percebeu que o corpo estava diferente. Aí foi lá, deu uma balançada, ele percebeu que o corpo já era um cadáver, né? Já não tinha mais esta consciência, essa senciência, que é o que é a luz que se manifesta como a mente humana, a senciência humana, né? Então você vai ver a senciência no indivíduo. Se você não vê, é porque a mente saiu batida, ela vazou, deixou aquele corpo por alguma questão kármica ou porque o corpo se tornou muito fragilizado, né? Apesar do apego do meu pai por aquele corpo de 96 anos, vai chegar um momento que Shwara vai dizer, come on, chega, né? Eu vou arrumar um corpinho novo para você. Então, na ausência da mente, eu vejo somente o corpo físico material, a consciência não é vista por a gente. Você precisa de dar uma sinalização, né? No hospital, eles perguntam assim, ok, olha aqui a minha mão, isso aqui. Dá uma balançada na cabeça para dizer que você está vivo. Aí o indivíduo faz assim, ok. Então tá. Então tem ainda vida, tem ainda ciência, né? Então o Swami faz uma piadinha, né? Vocês ficam fazendo assim com a cabeça, né? E eu nunca sei se vocês estão realmente vivos e conscientes ou se vocês estão fazendo uma soneca. Com a soneca a cabeça também faz assim, né? Então eu fico confuso, diz o Swami. Eu não sei reconhecer se vocês estão conscientes ou não, se Brahman está com vocês ou não, né? Por isso que os cientistas estão se esforçando para reconhecer essa consciência utilizando os cérebros, né? Essas conexões, né, neurocerebrais, né, das pessoas. A consciência está acontecendo, aonde está, o que que está impulsionando este impulso. Aqui tem um menino aqui, um rapaz que estudava com a gente. Aí no final, ele que já tinha essas tendências, né, de misturar as coisas, pegou todo o material que ele conseguiu, né, extrair do Vedanta e começou uma história aí que eu nem sei mais o que ele está fazendo, mas vendo tudo isso, dizendo que o Vedanta, né, está a ciência moderna, a neurológica e a biologia, esqueci os termos, a física quântica, tudo isso está provando, né, você pode se iluminar através da ciência, mas que bobagem. E não, as pessoas saem por aí, né, apresentando um monte de mentira, bobagem, ignorância, falso conhecimento, como se fosse sabedoria. Como é que eu vou compreender a consciência? Como é que você vai verificar a sua própria consciência? Como é que você vai fazer a sua prova? Eu sou consciência, eu sou consciente, ou será que eu estou vivo? Que nem um amigo meu que caiu nessa história, essa falácia de que a gente vive numa projeção aparente, a gente vive num holograma, né? Numa simulação criada por algumas inteligências AIs, e isso e aquilo. Eu perguntei para ele, então você tem que perguntar, tem que saber se você é realmente um ser consciente, né? Naturalmente consciente, ou você é um AI.
uma inteligência artificial. Se você está contemplando, achando muito inteligente essas lógicas, de repente você tem que fazer esse teste e perguntar se você existe, se você é consciente realmente ou se você é simplesmente uma fake inteligência, né? Como é que você vai fazer esse teste para ver se você é uma inteligência AI ou uma inteligência realmente, né, natural, humana, né? Biológica? Você tem que fazer uma prova, fazer um teste. O teste é o quê, né? Pergunta a você mesmo. Você existe? Sim. Você é consciente da sua existência? Sim, eu sou consciente da minha existência, né? Então, essa é a única prova. Você vai observar isso numa simples cognição intelectual. Eu sou um ser consciente, é um fato e é auto-evidente. Que eu existo é um fato auto-evidente. Eu sou a consciência em minha própria mente. É um outro fato, mas que só é obtido através de um processo vedântico que nos conduz ao Nididhyasana, né? Que irá revelar para o indivíduo que eu sou não somente um instrumento senciente, mas eu sou de natureza consciência, existência, a única realidade. Eu não sou, em minha real natureza, uma entidade que experiencia as coisas, mas eu abençoo este e todos os demais instrumentos de conhecimento, experiência, abençoo como? Como ciência humana, como mente ou consciência refletida. Através destes refletores, eu conheço esta ordem aparente, secundária, chamada Mitya, né? Eu sou consciente de todos os pensamentos que aparecem e desaparecem em minha mente. Eu sou essa consciência capaz de conhecer aquilo que aparece, aquilo que desaparece, o vazio entre os aparecimentos aqui e ali, né? Eu sou essa consciência que ilumina e revela até mesmo a total ausência de aparições de objetos, né? Eu observo os pensamentos, as formações iniciais dos pensamentos, aonde em minha mente eu sou a consciência. Então, este é o processo através do qual nós iremos estabelecer uma base na qual essa transferência de senso de identidade do que eu sou a mente ocorre para eu sou a consciência, tá? Então, no outro dia eu fiz um vídeo com a Betânia, né, no qual eu perguntei como é que você vai fazer isso. Eu falei, eu tenho que reivindicar, eu vou fazer porque eu sou um fazedor e quando eu quero fazer, eu faço, faço, faço. Não, não é por aí. Aquilo que você faz é simplesmente expor os ensinamentos, né, a mente, o intelecto, a esses ensinamentos, né, de tal modo que você seja consciente de que você é um instrumento, mas que fundamentalmente você é a consciência original. A consciência original, ela não é uma entidade experienciadora, ela experiencia através de todos esses instrumentos. Mas eu sou consciente da minha existência, sou consciente da minha consciência também, né? E esse é o teste. Fazendo isso, o que que eu estou fazendo? Eu estou cultivando, né, o solo, preparando o solo para que essa transferência de identidade do eu sou a mente ocorra naturalmente, sem envolvimento do ego, para eu sou a consciência livre e independente da mente, tá? Isso é uma ocorrência, tá? O claim é um claim muito, muito sutil para simplesmente contrastar a ignorância aham, corpo, mente, asmi. Tá? Então, o aham, corpo, mente, asmi é tão entranhado, é tão evidente, é tão forte, que você tem que aplicar ele, que é um antídoto, um remédio. Eu sou a consciência, eu sou a consciência livre e independente, eu não sou a mente, eu sou a consciência. Eu não sou uma entidade que experiencia, eu sou a consciência que abençoa essa entidade que experiencia com consciência humana, né? Então você vai atacando essa ignorância cósmica, eu sou o corpo-mente, com isso aqui. Então isso é uma forma de prática ou de claiming, mas o claiming
final, a ficha cai realmente quando o indivíduo não tem nenhum envolvimento como fazedor. É mais ou menos um momento de entrega total, né, que eu compartilhei diversas vezes com vocês, no sentido de que, né, uma prece, né, eu já sei tudo isso teoricamente, mas ainda assim, a identificação com a mente, com o corpo, não me deixa. E eu continuo me sentindo limitado, inadequado, insuficiente, porque inerentemente é a natureza do corpo e da mente, né? Então, você vai fazer esse trabalho de base e dando de olho para que o sentimento egóico de ser eu o fazedor, eu o reivindicador, eu aquele que abraça tudo isso não esteja presente. Caso contrário, esta reivindicação, no máximo, pode produzir um, um autoconhecimento fake, né? Você diz que entende, tudo bem, você também diz que entende, não entende, quando esses pensamentos são resolvidos e a mente fica totalmente em branco, um vazio total, esse branco, né? Eu também sou consciente do vazio, da nulidade, né? Qual é a prova? A prova que eu estou usando é o que eu experimentei o vazio em meditação profunda, né? O que eu não experimentei, eu não posso falar. Então, quando eu falo, eu tive uma experiência de samadhi, na qual a mente estava vazia, isso significa que aquilo também é um objeto de experiência. Portanto, o vazio nada mais é do que um objeto mais sutil que não possui nenhuma característica mais tangente, né? Mais densa, né? Mas ainda assim são experiências condicionadas pelos gunas de Maya. Mas se eu não puder falar, eu não experimentei nada, nem o branco, aí significa o quê? Significa que o corpo, mente, não está mais abençoado por este Brahman. Eu preciso estar consciente, nada escapa essa consciência, tá? Uma outra palavra muito bacana, tudo ocorre no âmbito da consciência. Qualquer experiência humana ocorre dentro do âmbito da consciência. Qualquer conhecimento ocorre dentro do âmbito de Satchitananda Brahman. Nada escapa. É aquilo jamais não presente, né? É aquilo por trás de todos os processos cognitivos da experiência humana. E essa consciência é o que? A Bhava Sakshi, a testemunha da presença ou ausência da mente, né? Dos objetos. Ok. Então a gente para aqui, Marcelo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya,
a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.